Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula na nossa playlist de Geometria Analítica. Antes da gente começar, eu queria te convidar a te inscrever no canal, porque acredito que contigo te inscrevendo no canal, tu vai conseguir ter material para poder estudar para as diversas disciplinas de matemática. Então eu te convido a te inscrever e poder participar aqui de tudo isso que a gente está construindo com o canal. Se caso tu gostar da aula também, pode deixar o teu like, é bem importante para mim, então vamos lá. Com base naquilo que a gente já viu nas aulas passadas, né? A gente já viu como é que é a equação paramétrica de uma reta, como é que é uma reta. Agora vamos definir uma reta quando ela é definida através somente de dois pontos. Então, dado uma reta que passa por um ponto A e um ponto B, e a reta, a gente tem que, consegue definir uma reta que passa ou por A ou por B, e que ela vai ter como vetor diretor o segmento, o vetor AB, que a gente já viu lá nas nossas aulas sobre vetores, como definir esse tipo de vetor. Então, como exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. Escrever as equações paramétricas da reta que passa por A e por B. Vem comigo então. Então vamos lá. Primeira coisa a gente tem que escolher. Ou a gente vai usar o ponto de interesse ou A ou B. Tanto faz, tá? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente no decorrer da aula que tanto faz qual que tu vai escolher. Eu vou escolher o ponto A. Então aqui, 3, menos 1, menos 2. E vou construir o vetor diretor, o vetor B, o vetor V, que é o vetor AB. Que a gente já viu que isso aqui nada mais é do que B menos A. Então aqui vai ficar 1, 2 e 4, menos 3, menos 1 e menos 2. E como resultado aqui a gente vai ter menos 2, 3 e 6. Então agora a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente tem o ponto que determina a nossa reta e a gente já tem o vetor diretor também. Então vamos lá. A reta R, ela vai ser o quê? X igual 3 menos 2t, y igual a menos 1 mais 3t, e z é igual a menos 2 mais 6t. Aí tu me pergunta, tá, Sor? E se eu tivesse, se eu tivesse escolhido o ponto B? Tudo bem, não tem problema. Se eu tivesse escolhido o ponto B, a gente vai ter o vetor o quê? Um ponto 1, 2, 4. E agora, em vez do vetor V ser AB, né, ele vai ser o ponto BA. Então, isso aqui é a mesma coisa que A menos B, que é a mesma coisa que 3 menos 1 menos 2, menos 1, 2 e 4. Que resulta no quê? 3 menos 1, 2. Menos 1 menos 2, menos 3. Menos 2 menos 4, menos 6. Tá vendo que só tá mudando a direção do vetor diretor? Então aqui, eu vou chamar de R', só para diferenciar ali de cima. X vai ser igual a 1 mais 2t. Y vai ser igual a 2 menos 3t. E a z vai ser igual a 4 menos 6t. Tá bom? Um fato interessante que a gente vai notar aqui mais pra frente é que o valor do t que ele pode assumir nesses casos, ou ele vai ser 0 ou ele vai ser 1. Se caso o valor do t for 0, a gente vai ter exatamente o ponto que a gente utilizou. Por exemplo, se o t for 0 aqui, ó, a gente vai ter 3 menos 1 menos 2, exatamente esse ponto. E aqui é a mesma coisa, olha aqui, ó. 1, 2 e 4. Já se eu usar t igual a 1, eu vou ter o correspondente no fim deste segmento de reta. Porque é uma reta que passa pelo ponto A e o ponto B. Então, se eu uso t igual a 0, eu vou ter este ponto. E se eu uso t igual a 1, eu vou ter exatamente esse ponto. Porque aqui vai ficar 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2.
6 menos 2, 4, que dá o ponto B. E aqui a mesma coisa, se eu usar t igual a 1, eu vou ter 3, menos 1 e menos 2, que é o ponto A, porque eu estou fazendo esse caminho aqui. Tá bom? Mas não te atucana que a gente vai ver isso aqui durante a aula ainda. Foi só um início de spoiler. Então, tendo visto esse exemplo, entendendo como é que se monta a equação paramétrica de uma reta que passa por 2 pontos, vamos lá. Então, a gente pode também considerar apenas uma parte da reta de interesse. Né? O que a gente acabou de ver ali no finalzinho da explicação, um segmento dessa reta. E todo segmento de reta, ele apresenta início e final. O início é o ponto A, o final é o ponto B. Então a gente considera uma reta R em um segmento AB. Então as equações paramétricas do segmento AB são as mesmas da reta R. Porém, o t ele vai variar entre 0 e 1. Aquilo que eu falei para vocês. Quando o t for 0, a gente vai ter o ponto A. Quando o t for 1, a gente vai ter o ponto B. E para t entre 0 e 1, a gente tem os pontos que vão estar entre 0 e 1 sempre. Então, dessa forma, a gente consegue definir todas as famílias de retas que existem, né, dentro desse segmento, os pequenos segmentos dentro dele. Tá bom? E além disso, se a gente tivesse considerado o segmento BA, que foi o exemplo que eu fiz com vocês, a fim de manter o mesmo intervalo de variação do t, 0 e 1, para os pontos a gente tomaria o B e para o vetor BA, e para o vetor BA, A menos B, que foi o que a gente fez. A gente encontrou isso aqui, que foi a mesma solução. E o que acontece? A gente tem que notar que tanto faz se eu pegar AB ou BA, eu vou ter essa equação para a minha reta P, certo? E a gente vai ter essa outra equação para a reta P. Respectivamente, o P ele representa um ponto, desculpa, a representação para os pontos, né? A gente vai ter o ponto P sendo igual nos dois, então não vai fazer diferença nenhuma. Então a equação P também a gente pode escrever ela da seguinte maneira, né? Passando aqui multiplicando os t's, e a gente vai acabar tendo essa equação aqui, que vai ser uma equação equivalente ao que a gente acabou de ver nos exercícios, no exemplo anterior, tá bom? Então a aula de hoje não foi tão longa, espero ter te ajudado a entender um pouco mais dessa parte de equação da reta que passa por 2 pontos, inclusive a construção da equação paramétrica dessa reta. Nos vemos na próxima aula. Tchau!